Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem em sua casa. Prazer, me chamo Davidson e eu estou trazendo este primeiro vídeo do nosso canal Versículos no Caminho, tá? E eu quero trazer uma mensagem no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 5, a qual a palavra de Deus ela nos diz assim: E Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. Essa história aqui é bem conhecida entre nós sobre Abraão, o homem chamado por Deus para que dele pudesse sair ou viesse sair uma grande nação. A história de Abraão, ela inicia após a confusão ou a divisão de línguas da Torre de Babel. Quando nós analisamos e estudamos as Escrituras Sagradas, nós vamos vermos que a, a torre, a cidade, não possuía nome quando começou a ser edificada. E o objetivo desta cidade ser edificada é de que nela fosse construída uma torre, até chegar nos altos céus, para que assim eles pudessem ficarem livres de outra inundação, caso Deus viesse novamente fazer com que toda a terra viesse estar debaixo d'água. O povo estava com medo de Deus mandar novamente a maldição, né, ou fizesse novamente com que toda a terra ficasse debaixo d'água. Então eles, por não acreditar e não depositar sua fé em Deus, acabaram tomando esta iniciativa. Com isto, a palavra de Deus vem nos falar que Deus desce e ele vê o que o homem está fazendo. E por isto Deus decide tomar uma decisão, dividir as línguas. Então, a palavra de Deus vem nos dizer que ali houve uma grande confusão. E por isto, cada povo, com sua determinada língua, saiu em direções à terra, conforme as suas línguas que eles falavam. Então, a partir daquele momento, a cidade que não tinha nome ficou conhecida como Babel. E a torre ainda não havia se concretizada, né, mas ainda estava dando o início da construção. Então, essa cidade ficou conhecida como Babel. Babel, que significa confusão. A história de Abraão, o chamado de Abraão, se passa após este acontecimento. E ali está Abraão. Abrão, cujo recebeu o nome. E eu acho interessante isto na cultura judaica, porque na Bíblia nós vamos ver que todo nome de filho dado por seu pai possui um significado. É de costume isto. É diferente de nós que damos o nome a nossos filhos e muitas das vezes não procuramos saber o significado ou não possui nenhum tipo de significado. Eles não, eles davam nome conforme o significado. E Abrão tinha recebido do seu pai este nome, porque o seu pai acreditava e dizia que ele seria pai de um povo. Abrão possui este significado, pai de um povo. Quando nós analisamos esta história, ela se passa no capítulo de número 12. Deus chama Abrão para que ele fosse pai de uma grande nação, para que ele fosse pai de multidão. E nós vamos analisarmos que no capítulo de número 20, antes de Isaac nascer, Deus se encontra com Abrão e diz: olha, a partir de hoje, teu nome não será mais Abrão. A partir de hoje, tu não serás mais pai de um povo. Pelo contrário, teu nome será Abraão, porque tu serás pai de uma grande nação. Antes de Isaac nascer,
Deus muda o nome de Abrão para Abraão, para dizer para ele, para trazer a confirmação a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Quando nós vamos analisarmos, nós vamos ver que no capítulo de número 12, Abraão está com 75 anos de idade. Mas, quando Isaac nasce, Abraão está com 100 anos de idade. 25 anos se passaram. 25 anos passaram, mas Abraão continuava fiel a Deus. A promessa foi entregue a Abraão quando ele tinha 75, mas o seu filho nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Quando nós olhamos para Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, a palavra de Deus nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Este é o Deus de Abraão, um Deus que fez a promessa no capítulo de número 12 na vida de Abraão, um Deus que fez a promessa quando ele tinha 75 anos, mas que não deixou de agir em nenhum momento na vida de Abraão, mas que não deixou de trabalhar em nenhum momento na vida de Abraão. Deus não fala apenas por falar. Eu costumo dizer que para as coisas acontecerem em nossas vidas, basta Deus falar, porque a partir do momento quando Ele fala, não há nada neste mundo que possa impedir de se concretizar nas nossas vidas. E quando nós olhamos, se passaram 25 anos, e o filho de Abraão nasceu de uma mulher que era estéril, já velha. Nasceu Deus confirmando a promessa estabelecida no capítulo de número 21. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13 ao 15, a palavra de Deus nos diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa estabelecida por Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus vem falar: que Deus, não havendo ninguém superior a ele quem? A Deus, jurou por si mesmo. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23, ele diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O escritor aos Hebreus, ele traz para nós uma confirmação de que nós devemos nos apegar com firmeza na esperança. E quem é esta esperança? É Deus. A nossa esperança é Jesus Cristo, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para o profeta Jeremias, ele escreve lá em Lamentação: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança precisamos trazer à memória. A esperança precisamos nos apegar. Abraão se apegou na esperança. Abraão se apegou na promessa. Abraão se apegou na única coisa que não podia faltar: a fé em Deus. Hoje em dia, nós temos deixado em determinados momentos, em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias, temos deixado de trazer à memória o que nos dá esperança. Hoje em dia nós acordamos, levantamos, banhamos, seguimos a nossa vida, seguimos a tradicional rotina de todos os dias, sem nos lembrar
Quem tem dado esperança a nós? Às vezes chegamos em casa cansado e não temos tempo para mergulhar nas escrituras sagradas, não temos tempo para orarmos a Deus, não temos força para buscar a Deus. Estamos a cada dia mais nos afastando da esperança, estamos a cada dia mais nos distanciando da esperança. Irmão, que esperança é essa? A esperança se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é a esperança para com as nossas vidas. Irmão, talvez você diga, irmão, é porque você não sabe há quanto tempo eu estou esperando. Talvez você diga, irmão, é porque você não sabe há quanto tempo eu estou aqui na espreita, esperando Deus agir, esperando Deus falar, esperando Deus se concretizar na minha vida. Ei, irmão, Abraão esperou 25 anos. Abraão esperou 25 anos até a promessa começar a surgir, até a promessa de fato nascer, Isaac. 25 anos se passaram. E você talvez esteja reclamando porque se passou 5 anos. E talvez você esteja reclamando porque se passaram 10 anos. E você talvez esteja reclamando porque se passou 15 anos. E você já pensa em retroceder. Você já pensa em voltar atrás. Você já pensa em abandonar o barco. Você já pensa em abandonar a cruz. Você já pensa em abandonar a salvação. Irmão, quando nós olhamos para Abraão, devemos aprender com ele. Porque ele esperou em Deus com fé. Ele esperou em Deus com paciência. Ele confiou em Deus. Irmão, você entregou a sua vida a Jesus Cristo e você precisa entender que quando você entrega o seu caminho a Jesus Cristo, você precisa confiar. Você precisa descansar, porque quem iniciou a boa obra em tua vida é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19, a palavra de Deus nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Em quem? Em Jesus Cristo. O nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Não importa qual é. Não importa qual seja, devemos confiar na sua palavra, devemos confiar na sua escritura, porque se ele diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades, devo eu descansar nele, devo eu esperar nele, e o esperar do verbo esperançar. Tem diferença, irmão? Tem diferença. Porque esperar, muitas das vezes as pessoas confundem como descansar, ficar sem fazer nada, ficar sem se esforçar. Esperançar é diferente. Esperançar, eu espero em Deus, mas eu também faço a sua obra. Eu espero em Deus, mas eu também prego a palavra. Eu espero em Deus, mas eu também trabalho na sua igreja. Eu também trabalho, ajudo o meu líder, ajudo o meu pastor, ajudo na necessidade. Esperançar. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, que nós devemos
esperar as promessas, mas devemos purificar o nosso corpo e o nosso espírito de tudo que nos contamina, aperfeiçoando a nossa santidade no temor em Deus. Devemos nós descansar em Deus, devemos. Mas também devemos nós não somente esperar em Deus, mas também enquanto esperamos, trabalhamos na sua obra. Abraão esperou 25 anos até ver Isaac nascer. Abraão esperou 25 anos até de fato tocar, pegar, cuidar. E muitas das vezes você está pensando em desistir, está pensando em retroceder, porque o tempo está passando, porque o tempo está demorando, porque o tempo está indo muito rápido. Ah, irmão, mas é porque você não sabe quanto tempo que eu estou esperando. Ah, irmão, porque você não sabe o quanto que está dolorido. Ah, irmão, porque você não sabe a luta, a prova, realmente eu não sei. Mas o Deus que tu serve, Ele te vê. E quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, ele vem falar: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam que ele demora. Em vez disso, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não demora. Às vezes nós, como humanos, pensamos que demoramos, mas Deus não se atrasa. Deus não demora. Deus não demora. Pelo contrário, Ele é paciente com cada um de nós. Que nós possamos, amados, a cada dia, viver como Abraão viveu, crendo em Deus, confiando em Deus. Porque sabemos, amado, que se nós não recebemos aqui, receberemos no céu. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele nos dará a promessa a maior promessa que Ele falou para as nossas vidas. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que Deus em Cristo possa te dar força. Que Deus em Cristo possa te dar ânimo. E que você possa saber confiar em Deus. Porque saiba que Deus fará mais ainda em tua vida. Fique com esta mensagem, meu amado irmão. Que Deus em Cristo te abençoe.